Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram proposta que concede às escolas de samba a possibilidade de pagamento da tarifa social da SEDAI, caso elas incentivem e facilitem o acesso dos associados à prática de esportes. O projeto dos deputados Dionísio Lins, Chiquinho da Mangueira, Gilberto Palmares, Carlos Osório, Tia Ju, Valdec Carneiro e Tio Carlos foi aprovado e segue para a sanção do governador. O governo tem uma dívida histórica, não só com os clubes de bairros, que fizeram a história do esporte olímpico brasileiro, e as escolas de samba que fazem o maior espetáculo da terra, cultural, e desenvolvem um grande trabalho social, como exemplo a Mangueira. Mas não é só a Mangueira que faz. O trabalho da Mangueira é um trabalho muito maior, mas todas as escolas desenvolvem hoje um trabalho social muito importante. E eles não têm nada de contrapartida do governo. A administração pública estadual deverá informar a Receita Federal, no prazo de 60 dias, quando houver desconto na fonte para o imposto de renda, no pagamento de auxílio moradia de bombeiros e policiais militares. Como o auxílio é considerado verba indenizatória, a retenção dos valores é indevida. O projeto dos deputados Rafael Pisciani e André Siciliano quer dar mais transparência e permitir que os servidores peçam a restituição do que foi descontado nos contra-cheques. A informação deverá constar no informativo de rendimentos do ano base 2017. A regra se aplica a casos ocorridos até 5 anos antes da lei entrar em vigor. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O TJ já diz que essa verba não pode ser incorporada quando o policial ou o bombeiro vai para a inatividade. Então essa verba está muito clara que é uma verba indenizatória que não cabe desconto do imposto de renda. Então eu e o deputado Rafael apresentamos um projeto de lei que votamos e a gente espera que o governador sancione, que o governo do estado se obrigue em 60 dias a notificar aos policiais militares e aos bombeiros e também à Receita Federal dessas parcelas que foram descontadas indevidamente. Policiais civis e militares, bombeiros e inspetores de segurança e de administração penitenciária que sofreram traumas durante o trabalho podem participar do programa de apoio psicológico e de acompanhamento do retorno à atividade profissional, proposto pelos deputados Flávio Bolsonaro e Marta Rocha. Hospitais públicos estaduais e clínicas privadas que possuem convênio com o Estado devem disponibilizar o serviço. O projeto recebeu 6 emendas e retorna às comissões. É uma profissão de altíssimo risco, em consequência um grau muito elevado de estresse, e hoje o próprio estudo da corporação aponta que pelo menos aí 40% da tropa está doente. Consegue trabalhar apenas à base de remédios aí que são tarja preta, que mexem realmente com o emocional deles. Então é importante que a polícia tenha uma estrutura para que eles, se quiserem, esse é o projeto, possam ter um profissional a quem recorrer para tratar a cabeça. O deputado Jorge Pisciani quer incentivar o consumo sustentável através de ações que possam reduzir o consumo de água e energia. Implantar a disciplina de educação ambiental nas escolas e estimular a compra de produtos ecologicamente corretos são alguns dos objetivos da Política Estadual de Educação de Consumo Sustentável proposta pelo parlamentar. O projeto foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. O projeto do deputado Marcos Miller prevê que trechos das rodovias estaduais onde ocorreram acidentes com vítimas tenham placas com sinalização de advertência. O objetivo é conscientizar e alertar os motoristas. O projeto foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. Também foi discutido pela primeira vez o projeto dos deputados Marta Rocha, Zaqueu Teixeira, Paulo Ramos e Wagner Montes, que pretende acelerar a tramitação dos processos administrativos que concedem pensão aos parentes de policiais civis ou militares que morreram em serviço. O projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Essas famílias já são vitimizadas com a perda do seu ente querido. Elas não podem ser novamente vitimizadas numa enorme peregrinação para juntada de documentos num processo administrativo para conceder uma pensão especial. Então, o nosso desejo não é outro, o de respeitar essas famílias e dar celeridade a esse processo administrativo. O deputado Zito quer que os recursos arrecadados pelo Detran com multas sejam destinados à rede integrada de bancos de perfis genéticos.
A medida é para melhorar o trabalho da perícia criminal, que atua nos processos de investigação de DNA de pessoas desaparecidas ou vítimas de tráfico de pessoas e crianças. A proposta recebeu 3 emendas. Os clubes de futebol que tiverem casos de racismo praticados pela torcida vão sofrer penalidades administrativas. O projeto dos deputados Jânio Mendes, Luiz Martins e do deputado licenciado Tiago Pampolha foi aprovado pelos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma discussão. Punir a torcida, punir aquele que pratica o ato e punir o clube é uma forma da sociedade avançar contra estes atos perniciosos, nocivos à sociedade, que é uma violência. Um jogador de futebol, quando agredido por uma injúria racial, ele perde a tranquilidade, ele perde a paz dentro de campo de futebol, e isso prejudica gravemente o andamento da partida, o exercício profissional. Além disso representar uma agressão à coletividade. O deputado Figueiredo quer que a última semana do mês de outubro seja destinada à conscientização, combate e prevenção da depressão. A proposta tem a finalidade de promover campanhas educacionais, debates, palestras, além de incentivar a procura por tratamento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A depressão, muitas das vezes, ela demora a ter um diagnóstico para que haja o imediato tratamento. Ainda existe algum preconceito contra a depressão. As pessoas imaginam que é algum tipo de fraqueza ou falta de disposição. Nós queremos, através dessa semana de divulgação, de conscientização, também deixar bem claro que é possível se fazer um tratamento e até mesmo uma tentativa de prevenção. No expediente final, o deputado Luiz Paulo explicou as razões para votar contra as contas do governo de 2016 na Comissão de Orçamento. Despesa de pessoal do Executivo. O máximo de gasto da receita corrente líquida é 49% da receita corrente líquida. O Estado gastou 61%. Gasto total de pessoal, o máximo era 60%. O Estado gastou 77%. Dívida consolidada líquida, só podia ser o dobro da receita corrente líquida, que foi 46 bi. O Estado gastou 108 bilhões, dobro de 46 a 92. Despesas com saúde, tinha que gastar no mínimo 12%. Gastou 10,46% dos tributos. O deputado Conte Bittencourt também votou contrário e destacou as divergências em relação ao orçamento da educação e do setor de ciência e tecnologia. Eu tenho um entendimento que o legislador federal, o constituinte, quando estabeleceu que o Estado aplicará no mínimo 25% em educação, entende-se por aplicará os 3 estágios da despesa pública: o empenho, a liquidação e o pagamento. O Rio de Janeiro vem a todo ano aumentando o que a gente chama de restos a pagar. Na educação, em 2015, foi um pouco mais de 400 milhões de reais que não chegaram na educação, dos 25% obrigatórios. E agora em 16 foi 1,4 bilhões, aumentou quase 200%. Foi quase 1 bilhão de reais que desde 97 não chegam na ciência e na tecnologia. O deputado Valdec Carneiro destacou os prejuízos sofridos pelos moradores da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio, como consequência dos constantes conflitos contra o tráfico da região. Essas comunidades vivem verdadeiras guerras civis não declaradas. O cotidiano delas não é trivial, né? Um simples ato de sair para comprar um pão na padaria, né? Levar uma criança na escola ou ir pegar uma condução para ir ao trabalho, isso se torna um desafio, um risco muito grande. Além disso, há um processo de negação de direitos, né? Em comunidades conflagradas, muitas vezes direitos que são fundamentais são negados, como no caso, por exemplo, do fechamento de escolas, e as crianças e adolescentes deixam de ter um direito constitucional em função desse quadro. Mas ainda a situação das economias locais. Muitas dessas comunidades, Jacarezinho, Alemão, Maré, Rocinha, têm economias comunitárias potentes, né?
centenas, às vezes milhares de pequenos negócios, micronegócios, que ficam inviabilizados também sob essa escalada da violência. O deputado Chico Machado disse que se reuniu com o prefeito de Macaé, Dr. Aloísio, para sugerir parcerias com o governo do estado que possam melhorar os serviços prestados aos moradores do município. O IDERJ, a regularização fundiária de bairros muito populosos como Nova Esperança, Lagomar, que as pessoas precisam para a melhoria das suas casas terem a titulação. A Caixa Econômica Federal só libera financiamento tendo título de propriedade. Isso foi uma das questões. A recuperação, a revitalização da RJ 162, 168, a questão da implantação do porto naquilo que for a nível de estado, de alguma licença, alguma autorização, me coloquei à disposição. O deputado Márcio Pacheco falou sobre a reunião que teve com o líder do governo na Alerj, deputado Edson Albertácio, e com o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social do Estado, Gustavo Tutuca, sobre o pagamento dos convênios com a FIA e instituições de assistência social. Primeiro, nós tocamos no fato de que o governo não cumpriu com o contrato e com o edital já há quase 20 meses. Há uma sensibilidade da liderança do governo e também do secretário Tutuca de primeiro conseguir pagar algum passivo da ordem de mais ou menos 10 milhões e a partir de 2018 dar continuidade aos convênios, obviamente fazendo com que essa ampla rede continue o atendimento, que hoje, se parar, o Estado não tem condição de fazer mais nenhum atendimento na área da assistência, de risco e pessoas com deficiência.